Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar, hoje falando sobre estresse e depressão em crianças e adolescentes. Aproveita a oportunidade para ligar para cá e fazer a sua pergunta no 0 Operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Você também participa pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. No meu Instagram também eu estou esperando a sua participação, @Denise Luque. Na última foto você deixa o comentário sobre o programa que você está assistindo no momento e, claro, sempre uma oportunidade de você deixar a sua sugestão de tema em todas as nossas redes sociais. Você acompanha também toda a programação no canal do YouTube Hit TV, no Instagram também, @TVHit, é bem fácil de participar, e tem o Facebook também, Hit TV Oficial. Então são as maneiras de você se manter inteirado da nossa programação. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Triana Portal, psicóloga clínica, também minha amiga, e hoje fala conosco sobre esse tema que é tão interessante da gente falar, porque vem acontecendo mais, né, doutora? Sim, boa tarde. Boa tarde. Eu adoro quando você vem aqui. É impressão nossa ou, de fato, há mais depressão hoje em crianças e adolescentes? Sim, a depressão sempre existiu, tanto em adultos quanto em crianças, mas os casos vêm aumentando, né? Hoje a gente tem uma estimativa de 8 milhões de casos diagnosticados no Brasil, né? E a gente acredita que esse número vem crescendo pelo estilo de vida que a gente leva, né? E com isso, as crianças vêm também sendo afetadas. O estresse é um fator aqui para depressão? Então, a gente sabe que adultos sofrem com o estresse, né? Por conta de trabalho, cobranças, mas isso já reflete lá na criança e o estresse faz com que tenha mais depressão? Sim, o estresse, quando a gente fala do estresse da criança de uma outra forma que a gente pensa o estresse do adulto. O estresse do adulto a gente pensa assim, sobrecarga de trabalho, preocupações, né, com contas a pagar, problemas de relacionamento e coisas do gênero. A criança, ela fica estressada quando ela vive num ambiente em que os adultos estão cansados, os adultos estão sempre irritados. Quando ela sai muito cedo de casa e fica o dia inteirinho na escola, e ela vai voltar às vezes para casa 7 horas da noite, e os pais nem chegaram, vai para casa de um vizinho para esperar a mãe chegar depois, e fica lá esperando a mãe chegar para depois ir para casa, depois vai sair no dia seguinte, já cansada, chega no fim de semana, né, não tem os pais também presentes, porque esses pais vão estar ali tentando resolver os problemas que não conseguiram durante a semana. Então essa criança, ela estressa porque ela está sempre esperando pelo carinho, pelo amor desses pais ou pela presença física e nunca tem. Então essa criança está cansada, às vezes ela passa muito tempo também no trânsito, né, dentro do carro, esperando. Então, é um trajeto de 1 hora para chegar na escola, outro trajeto de 1 hora para voltar, seja na perua, ou no ônibus, ou no carro dos pais, né? Então, essas crianças se cansam também. Então, eles não têm a preocupação do adulto, né, de coisas assim realmente práticas, mas eles ficam sobrecarregados. E o estresse também do cérebro, porque as crianças passam muito tempo na frente das telas. Então as crianças às vezes não podem sair de casa porque os pais não estão ali, estão sob o cuidado da avó ou da babá, e aí passam muito tempo. É televisão, é joguinho, é internet, e aí o cérebro fica cansado. Para a criança, então, para a família que já tem as telas como uma ferramenta aí para ser o entretenimento dessas crianças, às vezes é o momento que a mãe tem de fazer uma coisinha ali para ela, né? A gente entende com moderação sempre, mas para fazer esse desmame, se é que a gente pode chamar assim, para tirar um pouquinho das telas, tem alguma dica? Vale a pena fazer sempre isso? Então, os pais que nos assistem agora, os avós que percebem esse movimento, crianças que não conseguem se alimentar
sem ter o entretenimento ali através de um tablet ou do celular, mesmo a televisão. Vale a pena fazer isso a qualquer momento? Fazer um desmame, você Até o diz? adulto, né? Ah, sim, sem dúvida. Porque muitas crianças reclamam que os pais passam muito tempo com as telas, né? E como você mesmo disse, às vezes é um alento para os pais terem as crianças entretidas ali com alguma tela, para que eles possam fazer ali alguma coisa para eles descansarem, ou então o serviço da casa, seja o que for, né? Então tem que fazer esse exercício, né, não pode ser 880. Então aquele comportamento assim, então agora nunca mais vou tirar, vou jogar no lixo o tablet. Não adianta, porque todas as crianças têm, então não é dessa maneira. É diminuir, né? Então a gente sabe, assim, não é exagero, tem crianças que passam 10 horas, 8, 10 horas, né? Então os órgãos, né, de saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, diz que são 2 horas por dia. 2 horas, eu vou dizer, é difícil para as mães seguirem 2 horas, mas 8, 10 horas é muito, demais. Né? Aí Então, assim, o quanto conseguir diminuir já é bom, né? Então, 10 horas realmente, assim, é um absurdo e não pode acontecer. Doutora, depressão é um transtorno do humor? Sim, é um transtorno do humor. Do humor. Me chama bastante atenção quando você fala em depressão em crianças e adolescentes, porque vão predispor a um adulto também em depressão, não? Ou você pode só ter a situação na criança e no adolescente e ao se tornar um adulto você não tem o caso repetido? Normalmente tende a uma cronicidade. O caso ele é tratado e é interessante assim que quando já se percebe, descobre, se trata na infância, a pessoa já começa a entender o funcionamento da doença, então ela fica mais atenta aos sintomas, ao seu funcionamento, ela vai ter mais cuidados, ela vai evitar situações gatilho, então ela vai ser um adulto que já vai se cuidar mais. Quando a pessoa, muitos adultos referem, falam, olha, eu já sentia isso desde pequeno, desde lá da minha adolescência, e só agora eu consegui entender o que de fato é. Mas às vezes nesse caminho a pessoa sofre muito, se perde nesse caminho, pode acabar indo para o uso de drogas, de álcool. Então é importante que a pessoa realmente faça o tratamento, consiga identificar o que ela tem, aprenda a identificar os sentimentos, o que faz mal para ela e não deixar a doença ficar pior no futuro. Só aproveitar, chegou uma pergunta aqui para nós, doutora. Vou ler para essa câmera aqui. O Manuel, de Paulo Afonso, na Bahia, pergunta: criança com alto nível de estresse pode cometer suicídio? Pode sim. Esse é um perigo grande da depressão em crianças e adolescentes, principalmente, também em adultos, mas o adulto ele já tem aquela vivência, aquela maturidade para entender que crises passam, que a vida tem o seu valor e que a gente, mesmo em sofrimento, que a gente tem no que se apegar. Já o adolescente não. Ele, quando está sofrendo, ele pode entender que o futuro é muito sombrio e ele não tem esse entendimento mais amplo da vida, né, o apego, o valor, e eles também são mais impulsivos, né? O cérebro ele vai vai se solidificando, né, com o desenvolvimento. Só aos 24 anos que ele está realmente formado. Então, um adolescente de 17 anos, ele não tem aquela parte do cérebro da contenção. Então, se ele tem uma ideia repentina, ele pode realmente levar a cabo. Se ele está muito estressado, muito triste ou muito nervoso, irritado, ele pode ter uma reação impulsiva e
e realmente tirar a própria vida. Agora, a gente espera, imagina que os pais conheçam seus filhos, ou que não morem com os pais, mas quem mora junto com essa pessoa conhece. Então é um adolescente, é uma criança que vai mudar de comportamento ao entrar em depressão, ou pode ser muito sutil porque as pessoas se questionam, né? Até no caso de suicídio mesmo, mas a família não percebeu, essa criança, esse adolescente, eles não deram sinais de que não estavam passando por uma fase boa. Conta um pouquinho pra gente. Sim, normalmente dão sinais e às vezes dão muitos sinais, né? Tá gritante e os pais não percebem. Por que que esses pais não percebem? Porque eles estão muito ocupados, trabalhando, fazendo outras coisas, não querendo deixar pais culpados, mas a gente já começou a matéria falando, né, que os dias de hoje, a nossa rotina é tudo muito corrido, cidade grande, as escolas, né, e trabalho, as pessoas passam o dia inteiro fora, então se você sai às 7 horas da manhã e se você chega à noite em casa, você não está convivendo com esse filho. Então, eu conheço meu filho, conheço como? Conheço do fim de semana, e aí quando está no fim de semana, está cada um no seu telefone, não passa realmente tempo junto. Então, quem observa, geralmente são professores, são cuidadores, avós, mãe de amiguinho, pessoas que estão perto e não os pais. Tá? Agora, os pais que estão juntos, que são mais presentes, eles realmente percebem uma mudança. Essa mudança nas crianças menores são geralmente mais assim, de ordem não cognitiva, assim, né, de comportamento, de dizer, olha, estou muito triste, porque uma criança pequena não é como um adulto dizer, olha, estou desesperançoso, estou muito triste, não sei o que vai ser da minha vida. A criança, ela não tem essa percepção, ela vai dizer, olha, ela vai se queixar de uma dor de barriga, é uma dor de cabeça que nunca passa, ela vai começar a deixar de escovar os dentes, ela vai começar a ter medos que não tinha antes. Então, já dormia sozinha, de repente começa a toda noite ir para a cama da mãe. Então, mostra de uma outra forma. Então, começa a ter esse tipo de regressão. E a irritabilidade, a depressão na criança, ela se apresenta com muita irritabilidade, o que pode confundir os pais com birra, a mãe está mimado demais. Então, tem que pode mascarar mesmo. Pode mascarar. Só ficar atento, né? Então, assim, na criança vem com rótulo de manha e birra. Na adolescência, se confunde com a crise normal da adolescência, porque o adolescente é rebelde, o adolescente ele tende ao retraimento, só quer saber dos amigos, ele fica dentro do quarto, ele não quer mais muito ficar com os pais. Então, os pais falam, bom, isso é normal, né? Aí a amiga da mãe vai dizer, mas meu filho foi assim também, adolescente é sempre assim. Então, e a mãe fica insegura, poxa, meu filho parece outro filho, mas isso é normal da adolescência ou é uma depressão? Fala-se em fator genético para a depressão? Ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Existe aí uma herança, tá? Além da herança, eu gosto sempre de lembrar assim, que não só a herança, mas se você tem a herança, você pensa que você tem alguém na família, seja pai ou mãe, que tem uma doença psiquiátrica, né, um transtorno bipolar ou uma depressão. E se essa pessoa está deprimida, uma mãe deprimida, uma mãe bipolar, essa mãe vai ser uma mãe cansada, uma mãe irritadiça, uma mãe triste. Então, conviver, né, com um cuidador instável já é um fator, né, que predispõe, né, a gênese de depressão. Então, se você já tem uma herança genética mais um fator ambiental que vai criando ali a doença dentro de casa. Chegou uma pergunta que é bem interessante sobre a criança não querer fazer mais aquilo que gostava tanto. Então, um passeio, um futebol,
criança em depressão, ela nega até o que ela mais gosta, então esse pode ser um sinal, porque com a criança é fácil ter essa troca, né? Ela pode estar num dia que não é o melhor dia dela, mas se você oferecer aquilo que ela mais gosta, ela quer fazer. Na depressão, pode ser que não? Não, sim, isso pode ser um sinal, sim. Aquela criança às vezes fazia atividades extracurriculares, ela fazia natação, ela fazia flauta, seja lá o que for. Eu não quero mais fazer. Ai, mãe, olha, não quero mais fazer, não quer mais descer para a quadra para brincar com os amigos. A mãe chama para alguma coisa, a criança não quer, né? Então, investigar se é uma falta de vontade, se é anedonia, ou se está acontecendo alguma coisa nesse lugar, né? Não quer mais fazer por quê? Tem alguma criança que está mexendo com ela? A professora dessa atividade, desse curso, falou alguma coisa que deixou a criança magoada. Então, investigar o porquê e se é uma falta de vontade geral que também se estendeu para aquela atividade. Então, isso pode acontecer. Na criança, a depressão ela se manifesta mais de uma forma de rompante, de instabilidade, né, e não de retraimento como no adulto, dessa coisa de baixa de energia. Então, o adulto tende à tristeza, à baixa de energia. Isso acontece em menor número nas crianças. Né? A criança tende à irritabilidade, à instabilidade, mas pode acontecer sim. Sem dúvida, essa falta de prazer, essa anedonia acontece também. A Lilian, de Belo Horizonte, Minas Gerais, ligou para cá, fez a pergunta que é o seguinte: ela tem um filho de 17 anos, ele está sempre triste, nervoso, ela já chegou a levá-lo a fazer terapia, mas abandonou. Pergunta o que ela pode fazer. Sempre é tempo de voltar, né? Sim, sempre é tempo de voltar. E assim, a pessoa pode não dar certo com um profissional. Porque é o que ela relata, ele não gostava da terapia, sim, né? Ele não gostava da terapia. Mas é que fazer terapia também não é gostoso, né? Não. É necessário, mas sim, não é gostoso. Sim, não é gostoso, porque vai mexer com... Mexe na ferida. Com o teu problema, tá? Mas ele não pode ser também horrível, né? Então você tem que ter uma empatia, você tem que gostar daquele profissional, sentir segurança com aquele profissional. Com qualquer serviço que você vá contratar, e principalmente profissionais da saúde, você tem que se sentir bem. Né? Eu sempre falo para as pessoas que me procuram, tem que ser próximo à sua casa, tem que ser num horário bom, porque a terapia ela acontece uma vez por semana. Então, se toda semana você tiver aqui para a terapia, para a sessão de terapia, e ter que demorar 1 hora para ir, outra hora para voltar, para encontrar um profissional que você não confia, e para uma terapia que você não, uma abordagem que você não gosta, se tudo conspirar contra, realmente você vai ficar mais deprimido do que você chegou. Então tem que facilitar, tem que ter facilitadores, né, para que o processo seja tranquilo e que você se sinta bem e que saia de lá melhor, né? Então o profissional é importante, assim, então são várias abordagens, vários profissionais, então não deu certo com um, tente com uma outra pessoa. Eu vou me preparar para dar um recado, enquanto eu chego até lá, essa questão de aderir ao tratamento, eu tenho a impressão de que a fase mais difícil é mesmo a adolescência, porque para a criança a coisa pode ser mais lúdica, né? Ela vai da mesma forma surtir o efeito, mas por ser mais lúdico, a criança pode se interessar um pouco mais, pode ser mais divertido e ela achar gostoso e ela continua, pode ser até um momento de relaxamento. Eu conheço mães de crianças que fazem ou fizeram a terapia e algumas crianças no meio ali do processo até dormiam na sala, porque ficavam relaxadas também, era um momento, você vê, a criança gostava, ela ia, ela queria ir, mas na adolescência esse pode ser um momento de difícil adesão ao tratamento, que precisa ir, né? Não tem jeito, precisa ir, função dos pais aí de levar e ao mesmo tempo sem deixar desconfortável esse momento também. Conta um pouquinho pra gente enquanto eu chego até lá, por favor.
Olha, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que na adolescência, se o profissional conseguir assim, ter um bom vínculo com o adolescente, acontece de uma maneira muito bacana. O adolescente ele consegue se conhecer, a entender as emoções, ele gosta de ir para a terapia, ele se sente bem, ele marca as consultas, ele assim, sempre honra o que é combinado. Eu tenho uma experiência muito boa com adolescentes e eu não posso dizer que eles, são muito poucos os casos em que tem essa questão, assim, dos pais terem que forçar a terapia. Eu acredito que se existe uma boa condução do profissional, o adolescente leva muito bem. Ele entende a importância e quando ele sente que ele está sendo ajudado, ele honra e ele faz muito bem a terapia. Nós estamos de volta. Hoje a Consulta ao Doutor fala sobre estresse e depressão em crianças e adolescentes. Você que está em casa pode participar ligando para cá, faz sua pergunta, deixa com a produção que a gente te ajuda respondendo, esclarecendo aqui seu questionamento. 0 operadora 11 3337 5886, também pelas redes sociais, e é bem fácil participar. No Facebook, você digita Consulta ao Doutor, encontra a nossa página. Também digita o meu nome, Denise Lu, que você encontra a minha página. E no Instagram, que é a nossa rede social favorita agora, né? @Denise Lu, que você vai lá e também deixa o seu questionamento, deixa a sua pergunta. Eu consigo acessar tudo daqui, é bem fácil. Hoje quem tira as nossas dúvidas é a doutora Triana Portal, que é psicóloga clínica e explica para nós. É um tema... É difícil para um pai e para uma mãe receberem um diagnóstico do filho, né? Porque primeiro que nasce um pai e a mãe já nasce uma culpa junto. Sim. Ainda com o diagnóstico não é fácil, né? Como é que fecha o diagnóstico, doutora? Sim, eu acho que essa é a parte mais difícil. Por inúmeros motivos. Primeiro, pelo que a gente já falou, porque pode se confundir com um monte de coisa. Então, tem crianças que fazem uma peregrinação por médicos, né? Então, assim, quando começa o problema, né, da queda do rendimento escolar, que é um dos sinais, então essa criança não enxerga direito, então vamos lá para fazer o problema, tratar com oftalmo. Essa criança pode não estar ouvindo bem, então vamos para o otorrino. Então essa criança tem muitas dores de cabeça, então... o neuro vai atender. Essa criança tem muitas dores abdominais, então vai para o gastro, pediatra. Então essa criança fica... e realmente o diagnóstico em crianças menores, ele é feito por exclusão de outras doenças. E a gente não logo conclui que é uma depressão. Então a criança fica tentando excluir outras doenças. E quem realmente também assim, contribui bastante são os educadores, os professores, que começam a perceber mudanças, porque existe ela assim, é bem heterogêneo, né? Assim, a gente tem muitos sinais da depressão, então ele pode variar um pouco de temperamento de criança para criança. Então, assim, aquela criança que ela é já mais quietinha, então ela vai apresentar um retraimento. Aquela criança que já é mais espoleta vai ficar mais agressiva, vai quebrar a sala inteira quando tiver, né, nos seus rompantes ali de instabilidade. Então, mas assim, o que a gente tem é que comparar com o que é normal do temperamento daquela criança. Então, quando ela começa a ficar diferente, e quem passa bastante tempo com a criança são os professores. Então, esse professor reclama, chama a mãe na escola, olha, está acontecendo isso e aquilo. Aí, conforme o temperamento, tende-se para um tipo de, assim, suspeita de diagnóstico, né? Então, aquela criança que fica mais desatenta, então, é déficit de atenção. Criança muito agitada, ansiosa, é hiperatividade. E para os pais é muito mais fácil aceitar um diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento, que seria um TDAH, isso que a gente já falou, do que aceitar que o filho tem depressão. A depressão tem um estigma, né? Então é aquela coisa, por que meu filho está com depressão?
meu filho não tem problemas, o que eu fiz, né? Por que meu filho está triste? Existe a culpa e também existe aquela questão de não aceitar que depressão é uma doença. Ah, não, isso é frescura, é bobagem, depressão não é doença. Então, tá as duas coisas, não aceita que depressão seja doença, é uma coisa. E também não aceita que seu filho tenha, né? Porque meu filho tá feliz, eu faço tudo para o meu filho, não é possível. Então se sente muito culpado em aceitar que o filho tem depressão. Agora, o filho ter uma outra diabetes não tem problema nenhum. O filho ter um transtorno do neurodesenvolvimento também não tem problema. Poxa, que pena, né? Ele tem TDAH, mas aí é aceitável. E realmente se confunde. Pode se confundir pelos sintomas. E pode estar junto também, né? Pode estar junto, né? A gente tem aí, né, a gente não vai se estender porque acho que é muito longo, mas tem as comorbidades. E aí, e mesmo, né, no tratamento, né, a gente vai falar depois, assim, como se trata. Terapia sempre, né? Então, assim, o acompanhamento psicológico, ele sempre está aí na linha de tratamento de qualquer profissional. Né? A medicação, nem sempre, mas em alguns casos é necessário. E aí é muito complicado, porque alguns profissionais, né, medicam com antidepressivos e essas crianças, muitas crianças podem ser bipolares e o tratamento com antidepressivo pode agitar ainda mais essa criança. Né? Então tem que ter muito cuidado com quem medica, né? Ser um especialista mesmo, né? Porque outros pediatras, médicos que não são especialistas podem medicar e aí precipitar uma crise e aí fica a coisa ainda mais complicada. Ainda na parte de tratamento, é muito importante trazer todo mundo para junto dessa força-tarefa. Professores, né? Os pais, esses pais precisam entender e aceitar, né? Então, psicoeducação, conhecer a doença, quais são os gatilhos, o que melhorar, o sono, a importância do sono, né? O sono regula o cérebro, então a criança precisa ter as horas de sono, esse sono ele precisa ser reparador, a criança precisa dormir num lugar quietinho, num lugar escuro, ele não pode ser aquele sono, sabe, entrecortado, porque a criança não adianta fazer terapia, tomar remédio e ter uma vida bagunçada. Então precisa, assim, ser um plano de tratamento, não adianta uma coisa só, vai falar depois que o psicólogo é porcaria, né, que está indo na terapia que não adianta nada, mas só que não mudou ali a rotina de vida. Continua a criança acordando tarde, dormindo tarde, fazendo tudo como fazia antes, e isso precisa mudar, precisa ter uma higiene do sono, a família precisa ter muita atenção com essa questão das telas, né, de internet, de joguinho, de excesso de televisão, pôr a criança para fazer atividade física, porque isso regula também a neurotransmissão. Então, realmente dá trabalho, né? Dá muito trabalho tratar. Então, não é um tratamento simples, né? Mas é um tratamento que envolve, assim, tratar de todo mundo em casa. Eu acho que vai fazer bem para todo mundo, porque nada mais é a manifestação de uma doença que está no ambiente. Perfeito. Né? Não só, assim, uma questão de herança genética, porque é muito bom também, né? A gente fala assim, não, mas é uma herança genética, é simples falar, mas é não tenho culpa, também, né? Mas quando a gente tem claro, hábitos que a gente conhece, e a gente tem hábitos que também, vamos dizer, fazem com que a doença venha, a gente pode melhorar esses hábitos para que ela não apareça. E às vezes vai manifestar primeiro nessa criança ou nesse adolescente, mas se o ambiente está doente... Então, muito desses comportamentos é uma forma da criança dizer, olha aqui para mim, né? Faz alguma coisa. Telespectadora de Além Paraíba, Minas Gerais, conta que a filha dela tem 17 anos, é diabética, toma remédio tarja preta, tem surtos nervosos e se fere. Ela corta o próprio corpo, se machuca. Ela faz terapia, mas não gosta da terapeuta. O que posso fazer para ajudar minha filha? E eu fico imaginando a situação da mãe que oferece a possibilidade da terapia,
às vezes é com muito esforço. Sim. E já tentou várias vezes. Os relatos que eu recebo aqui é que, Denise, eu entendo se a pessoa não gostou, eu já mudei, nós já mudamos para vários profissionais, são todos excelentes, mas a pessoa não gosta. O que fazer para ajudar a filha? Ela toca na questão da autoagressão, a gente não tinha falado, isso também é uma das questões que chamam a atenção na depressão de adolescentes, e é um sinal importante e é um sinal grave, né? Não só cortar, mas tem a criança que se queima, que se bate, que ela usa de toda forma para se machucar, né? Não gostar da terapeuta, e às vezes há uma recusa mesmo. Às vezes, como eu disse, não tá de uma forma que realmente está difícil. O terapeuta não deu certo, está longe de casa, mas às vezes há uma recusa mesmo em aceitar a terapia. Precisa investigar. Quando uma das formas, às vezes existe uma herança genética e os fatores ambientais, mas também existe a doença que leva à depressão. Então, muitas crianças hospitalizadas, crianças que tomam alguns remédios, né? Porque a depressão, ela é uma inflamação no cérebro, né? E essa inflamação no cérebro, ela pode acontecer por estressores ambientais, né? Mas ela pode acontecer também por alguns medicamentos, por uso de drogas e álcool. Então, precisa investigar, né, a medicação que ela toma e se pelo fator de existir uma doença de base, como isso afeta o psiquismo dela, como ela entende o fato, né, de ter ali uma doença que também é muito importante e crônica, então isso precisa ser trabalhado, né, a questão da doença que ela já tem, somado à depressão, que talvez possa ter surgido pela doença, né? Pensar tudo isso, ela conversar com um profissional, né? E tentar quebrar essa negação da filha com a terapia, porque, como eu disse, a terapia ela sempre vai precisar existir no tratamento. O que faz quando os pais observam os filhos se machucando? Eles costumam tentar esconder isso de alguma forma, né? Sim. E aí você fala que você viu, existe uma maneira que seja adequada de você abordar esse adolescente que está fazendo isso? Os pais também ficam com medo, né? Você não sabe se é melhor você fingir que não viu, ou você dizer que viu e tentar esse diálogo. Você não pode, você vê, eles não estão chamando a atenção porque eles escondem. Então, realmente existe ali um sofrimento muito grande e vamos dizer, uma compulsão e uma impulsividade para que isso aconteça, e vamos dizer, uma situação grave que ela pode escalar para o suicídio, né, que já é uma emergência em psiquiatria. Então, é um caso de muita tensão e precisa de intervenção. Então, o pai, ele fica desesperado nessa hora e muitas vezes ele faz isso, ele tem medo de abordar, não sabe como, e falar, melhor eu ficar quieto, porque se eu tentar fazer alguma coisa vai ser ainda pior. Não, tem que falar e conversar e abordar isso de frente. Não pode se abster, porque seria negligência, né? Mesmo que seja com auxílio de um profissional, mas não pode deixar passar. Nós falamos aqui da importância de estar afinado com a escola, né? Existe uma confiança, às vezes os educadores que abrem os olhos dos pais sobre determinada situação. Quando isso não está afinado, e aí você vai descobrir, por exemplo, que um dos fatores aí que podem ter levado é relacionado a bullying na escola. Como faz isso? Exige da escola, faz bem ir lá e conversar, troca, porque às vezes há a possibilidade dessa troca, né?
A gente sabe que toda escola devia estar preocupada com isso, mas nem toda está. Sim, sim. Em muitos casos são os professores que chamam os pais para alertar da necessidade, seja porque são profissionais bons e que têm esse olhar e experiência e percebem que a criança precisa de ajuda, ou porque a criança está perturbando a sala e eles precisam ali de uma providência dos pais, né? Em outros casos, classes muito numerosas, profissionais jovens, às vezes pouco preparados, não percebem esses casos de bullying. Às vezes é muito sutil que acontece esse bullying também. Às vezes é muito declarado, fica muito fácil de se ver, mas às vezes não. A gente nem pode culpar os professores nesse caso, porque às vezes a coisa acontece ali de forma muito velada e os jovens também guardam muita coisa. Não falam para os pais e não se queixam para ninguém e estão ali por dentro borbulhando de sofrimento. Então, quando descobrem que está acontecendo ali um caso de bullying, sim, os pais têm que procurar a escola, têm que conversar com os filhos, porque os filhos se sentem protegidos quando os pais dão esse passo, né, de defender e de ir atrás ali do direito deles e de fazer alguma coisa e de se interessar e de conversar e de estar ao lado e de se propor e de pedir para que ele converse e se exponha e que ele quer ajudar, e não ficar aí sofrendo sozinho. Às vezes o filho não sabe, às vezes o filho tem medo de falar com o pai. E o pai também está preparado para isso, porque às vezes o filho se queixa, ou fala alguma coisa e tem medo dos pais responderem assim: ah, mas você foi um bobo, como você não revidou? Então existe o bullying na escola e a pressão em casa. Então, por exemplo, tiraram o caderno, rasgaram o caderno dele, ou fizeram alguma maldade assim, chega em casa e ainda toma bronca dos pais. Então, você imagina a situação desse jovem, dessa criança, que já está com a pressão na escola e tem a pressão em casa. Então, o pai tem que estar ali receptivo e estar entendendo o mundo dessa criança ou desse jovem para poder acolher. Porque se não tiver acolhimento, imagine a solidão que esse jovem está. E realmente é o que eu te falo, eles se enxergam como se tivesse com um futuro, uma situação muito sombria que não tem saída. É mais difícil perceber a depressão numa criança ou num adolescente que é mais tímido, mais introvertido, e a gente sabe que isso pode começar já desde muito cedo, né? Se você não faz uma socialização ali adequada, é a criança que não interage muito, é muito esperta, inteligente, mas ela não interage bem, nem com outras crianças, nem com outros adultos. Às vezes aquela criança que demora um pouquinho mais para se soltar. É mais difícil de ver quando a coisa muda em crianças mais tímidas, adolescentes mais tímidos. Porque eu fico imaginando, alguém muito extrovertido, se mudar de comportamento é fácil de ver, né? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. O tímido, a criança quietinha, ela incomoda menos. Se ela já era daquele jeito, né, não se percebe quase que nenhuma mudança. E a mudança só vai ser realmente internamente no mundo dela. Então é mais perigoso, porque é aquela panela de pressão que está fervendo ali, que em algum momento vai explodir. Para que isso não aconteça, eu sei, eu entendo. Mas essa criança somatiza também, né? Então ela somatiza e talvez a somatização seja o caminho. Agora, fazer o trabalho de socializar e ter esse pensamento junto com a escola, né? Em afinar. Então, é uma escola que conhece essa família. Às vezes há situações mais difíceis, às vezes hospitalização da própria criança, ou às vezes dos pais da criança, doença, mesmo um divórcio, uma separação. A escola que está afinada com isso consegue diminuir o impacto, né? Sim. Às vezes a família não precisa fazer, e nem consegue fazer tudo sozinha. A escola ajuda nisso, porque os traumas também podem ser fator gatilho, né? Sim, sim. E às vezes a gente conversa com pais e pergunta, mas como que tá em casa?
tá tudo bem, e você vai conversando mais, e realmente não tá tudo bem. Um fator de perda importante, sozinho, pode não ser assim determinante para desencadear um processo depressivo, mas uma sequência. Então os pais se separam. Mas os pais se dão bem, vêm os dois para consulta, eles estão fazendo tudo o que eles podem para a criança ter o menor impacto possível, tratam com carinho, só que eles se separaram. A criança teve que mudar de casa, a criança teve que mudar de escola. Em seguida, a avó ficou gravemente doente. Depois disso, o cachorrinho morreu. Depois disso... Então, assim, foi uma sequência de mudanças e perdas que, para eles, foi assim, eles não perceberam que foi muita, assim, que essa criança vem lidando com muita mudança e muita perda num período de tempo muito curto. Então, não foi simplesmente a separação, mais a doença, mais a morte, isso e aquilo, e depois o bullying na escola, e depois... Então, soma isso tudo. Aí não tem, aí esse é o estresse infantil. Tá. Né? Não foi a perda do emprego, não foi as contas a pagar. Então, criança não tem estresse, criança não tem problema. Que problema ela tem? Tá tudo bonitinho, né? Olha só, ela tá bem arrumadinha, ela foi no parquinho no fim de semana, fomos pra praia nas férias. Não tá, mas dentro ali do coração dela, ela tá com uma desesperança, com medo do qual é a próxima, né, perda que vem, qual é a próxima mudança. Então, assim, aquela criança ansiosíssima, né, que precisa de muita atenção, é aquela criança que chora fácil, que qualquer coisa que você encosta, a criança chora. E os pais não entendem porque ela poderia estar deprimida. Nós falamos já sobre a dificuldade em aceitar o diagnóstico da criança ou do adolescente em depressão pelos pais, né? E aí eu fico imaginando quão mais difícil pode ser quando a escola também não dá esse apoio, né? Porque a escola, ela serve para esse acolhimento. Assim como a gente espera que quando é depressão no adulto, a empresa também te deixe trabalhar e acolha e entenda de alguma forma, quando a sua capacidade laborativa não está comprometida. Na escola também pensa-se isso, né? Então, de repente, outra mãe sabe, uma outra criança ouve e leva isso para a sala de aula. Isso pode ficar complicado? A escola costuma agir como nesses casos? Olha, a escola, quando são casos muito graves, e a escola é uma escola, vamos dizer, uma escola pequena, uma escola que tem poucos funcionários, a escola muitas vezes se justifica que não tem pessoal preparado para, né, acolher, e às vezes realmente é uma verdade, outras vezes é uma desculpa, né? E se a escola tem algum preconceito, muitas vezes eles guardam para si, mas a escola tende a ter uma postura muito receptiva. Mas o que você lembrou é que as notícias correm, né? Então, existe esse preconceito não das outras crianças, mas sim das mães. Prefere, né, que o seu filho fique amigo de outras crianças e não daquela que é a criança problemática, né? E a criança, ela é muito perspicaz, ela percebe no ar o que está acontecendo, né? Tanto ela percebe também os problemas dentro de casa, né? Então, os pais, quando estão com um problema conjugal, mas a gente não falou nada para ela que a gente está se separando. A gente até briga, sabe? Mas a gente não briga na frente dele. Mas a criança percebe que a mãe não trata bem o pai, que a coisa ali não vai bem. Eles estão sempre ali ouvindo, antenados, e os pais assim, subestimam a capacidade da criança de entender o que está acontecendo. E essa mesma capacidade de estar ali, né, com a anteninha ligada acontece na escola, se tem um preconceito das outras mães para com essa criança. Os profissionais encaminham com a frequência que deveriam as crianças para
para psicólogo? Sugerem aos pais com a frequência que deveriam? Hoje em dia encaminham mais, mas nem sempre esses pais procuram. E os profissionais, eles encaminham nem sempre para os profissionais psi. Então, o pediatra, quando ele percebe que existe uma resistência dos pais em aceitar, por exemplo, um diagnóstico de depressão, algo assim, eles vão encaminhar para o neuro. Né? Se eles precisarem encaminhar para um psiquiatra ou para um psicólogo, eles tendem a encaminhar para um neuro. Então, com aquela, vamos dizer, assim, com aquela maquiagem de que seria, talvez, vamos investigar aí puro preconceito, algum processo. Mas é uma forma inteligente de, pelo menos, tentar tratar. Porque, dos pais não rejeitarem sim, esse encaminhamento, né? Vai chegando aos poucos mais perto. Porque se a pessoa for direto, né, se você vai direto tentar abordar esse pai com um diagnóstico de depressão, ele vai oferecer muita negação e vai ficar de mal desse médico e ele não volta mais e ele não vai procurar tratamento. Né? Vai dizer, imagina, isso tudo é bobagem, esse profissional tá louco e não é nada disso. Então tem que realmente ir com muito cuidado, quebrando, né, esse preconceito e mesmo assim a gente no consultório, a gente vai tateando e vai tentando com cuidado, porque é melhor assim do que a gente assim, ir com muita sede ao pote e a pessoa ficar sem tratamento. Né? Então a gente não precisa forçar, né? Mesmo que seja aquilo, né, melhor a pessoa... Quer dizer, se dá uma volta, sim, maior, mas você faz o tratamento, melhor do que os pais rejeitarem. Mas vem melhorando muito, as pessoas estão mais entendendo melhor sobre as coisas e até porque existe mais informação, né, hoje em dia, e as pessoas estão abrindo a cabeça para isso, porque não é vergonha nenhuma, né, como a gente está dizendo aqui, é doença, né, como eu disse, a depressão é uma inflamação do cérebro, né, ela acontece por uma herança genética, mas também por fatores ambientais. Então não é um demérito, não é vergonha, ninguém escolhe ter isso. E assim, mas eu passei por tudo isso e não tive, né? Mas eu não tenho também. Tem pessoas que têm problema no coração e outras não, né? Tem pessoas que têm diabetes e outras não. Então cada pessoa, cada indivíduo é diferente e cada um é acometido por um tipo de doença. A gente realmente não escolhe. Não é assim? Eu vou fazer a pergunta da Terezinha, de Santo André, em São Paulo, e vou deixar a doutora responder enquanto eu chego para dar um recadinho. Ela fala que o neto tem 17 anos, muitas perguntas para pessoas que têm 17 anos. É o caso do neto da Terezinha, tem 17 também, só fica no quarto jogando videogame e na internet. Quando ela vai até ele para tentar conversar, ele não dá a menor atenção. Ela pergunta se isso pode ser depressão. Explica pra gente, por favor. Olha, Terezinha, né? Isso. Terezinha, obrigada pela sua participação. É uma pergunta importante e me leva a falar de um outro problema muito sério que vem acontecendo, que é o vício em internet. Tá? Então, é um comportamento muito comum da adolescência ficar fechado no quarto, ficar ali quietinho, né? Eu já tinha até falado sobre isso. E essa desatenção, porque eles estão ali absorvidos com a tela, com o celular e realmente não prestam atenção em nada, o cérebro fica consumido por tanta informação que tem ali no celular, na internet, no joguinho, e passam muitas horas. Isso pode viciar e é muito difícil e faz muito mal. Isso pode também precisar de tratamento. Então, pode não ser depressão, mas pode ser começo de um vício em internet. Então precisa tratar de tirar um pouco assim esse comportamento, tentar puxar ele um pouco para fora do quarto, sabe, para ver a luz do dia, para conversar com pessoas, para fazer um exercício físico. A senhora tenta da melhor forma assim acessar, chegar, né, com carinho
para ele, explicar essas coisas. É um comportamento do adolescente, eles são realmente rebeldes e não querem saber muito do que a gente fala. Mas fique atenta com excesso de tempo com tela de celular e joguinho e televisão. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre estresse e depressão em crianças e adolescentes. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Triana Portal, psicóloga clínica. Muitas perguntas chegaram, doutora, muitas falando sobre a idade de 17 anos. Já quero saber da doutora se os pais ou os avós, quem cuida desses adolescentes, podem achar que é algo mesmo de fase. Você já chegou até a comentar sobre isso, mas queria que você falasse um pouquinho já sobre os limites desse esperar. Se é uma fase ou se não é. Eu sempre sou da opinião que é melhor não pagar para ver. Já a gente fala sobre essa situação. Volto para o bate-papo com a doutora Triana Portal, psicóloga clínica. Agora, para saber um pouquinho, doutora, a gente costuma achar que adolescente tem sua fase mesmo, uma mudança no comportamento. Os pais podem julgar que é normal. Tem limite para esperar? Tem limite? Porque é melhor não pagar para ver, né? Sim, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Mas realmente, até para o profissional é muito difícil, porque a adolescência é uma fase de muita rebeldia, de muita mudança. O jovem fica assim, irreconhecível, né, às vistas dos pais, de quem conhece. Então, não que a personalidade mude, porque a personalidade nem está concluída ainda, né? Mas o jeitinho que tinha, o modo de ser, assim, parece que incorporou uma outra pessoa ali e fica malcriado, fica introspectivo, só que só os amigos que falam o que presta, né? Assim, não ouve pai e mãe, então assim, tem que ser um terceiro de fora para ser verdadeiro, porque o que pai e a mãe falam nunca vale. Então eles sempre são do contra, né? Então sempre tem aquele tom, né? Fala naquele tom assim, desafiador, assim, sempre muito difícil, essa coisa também de querer liberdade além da conta. Tem várias coisas assim que a gente pensa na adolescência que vem aí e leva assim a crer, né? Assim, se a gente pensar nos sintomas de uma depressão, pode parecer, né? Irritabilidade, agressividade, falta de atenção, porque o jovem é aquela coisa, esquece, perde as coisas, vai na casa do colega, deixa isso. Às vezes as notas caem, né? Porque tá pensando em outra coisa. Aí começa a namorar, brigou com o namorado, aí fica aquele chororô. Então tá triste por quê? Porque brigou com o namorado ou porque tá deprimido? Né? Então daí brigou com o namorado, parece que a vida vai acabar, né? Então tem isso. E realmente para eles é difícil processar. Como eu disse, o cérebro ainda não está formado. A questão do autocontrole é só aos 24 anos. Então, realmente não é que eles não queiram. O cérebro não é como o nosso. Então, tem a coisa da personalidade e do cérebro. Então, tem fatores de experiência, de maturidade, ter passado na vida, mas também uma questão ali de maturidade do corpo mesmo, do cérebro. Então, é difícil para eles. Então, é aquela instabilidade. Então, um dia tá feliz, outro dia tá triste, tá irritado, daqui a pouco tá bonzinho. Então, como ter assim a certeza de que aquilo é só a questão da síndrome da adolescência? Tem até nome, né? A gente fala da síndrome da adolescência, que são todos esse turbilhão de emoções aí que o jovem passa e que aí depois aí vai melhorando e lá na frente depois a gente dá risada e fala, nossa, lembra daquilo e tal. E alguns passam pela síndrome da adolescência sem ter uma depressão, mas também tem as consequências, porque a impulsividade leva às vezes, né? Se não tomar cuidado, leva a envolvimento com drogas,
substâncias, coisas que não são bacanas, a esportes muito radicais, que às vezes a pessoa acaba se acidentando. Então a gente sempre fala para os pais estarem muito próximos, não ter aquela postura de que, não é jovem, tem que realmente que aproveitar a vida, porque depois vai passar a vida inteira trabalhando. Não, tem que realmente estar ali, assim, sempre cobrar, sempre estar cerceando, porque uma vida pode se perder muito rapidamente e muito facilmente. Então, assim, qual é o limite? Né? Então, o limite é quando fica muito frequente e muito intenso um comportamento. Então, eu disse assim, o comportamento do jovem viciado em internet, o comportamento do jovem com a instabilidade de humor. Se fica uma coisa além da conta, né? Então o jovem, uma hora ele está triste, uma hora ele está... Mas se ele está muito agressivo, né, a ponto de agredir alguém em casa, ou se ele está muito triste que ele não sai do quarto, se as notas, já não mantém as notas que tinha antes, mas a nota caiu vertiginosamente, repetiu de ano, se a coisa está muito intensa, aí é hora de ficar atento. Então, assim, não deixe chegar num ponto e que é mais difícil trazer de volta, assim, porque o quanto pior ficar, é mais difícil recuperar. Então, assim, não espere que fique tão feio, né? Mas quando fica muito intenso, muito frequente por muito tempo, então quando começar a ficar muito intenso e frequente, já é hora de procurar ajuda. Pelo menos para ouvir que não, isso é só uma coisa de adolescência, é o que você falou, né? Melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Perfeito. Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, assim como a gente tem os graus de depressão, você classifica a depressão do adulto, você também classifica a do adolescente, se ela é leve, moderada, como é isso? Sim, mais ou menos da mesma forma, né? Ela pode ser leve, moderada ou grave, ela pode ser mista, né? Ela pode ser unipolar ou bipolar, mas normalmente aqui a gente está falando, né, de depressão quando a gente diagnostica num primeiro momento, né, simplesmente como uma depressão simples, leve. Eu vou voltar para o bate-papo com a doutora Triana Portal. Doutora, tem alguns sinais aqui que me chamam bastante a atenção. Um deles é, inclusive, a memória prejudicada. Outro é o cansaço, falta de energia, alterações de peso. Só isso, sem a mudança no comportamento de desinteresse por aquilo que gosta, só isso já pode ser. Tem pais que tranquilamente batem na porta do psicólogo e levam para uma avaliação. Essas mudanças podem ser suficientes já para levar a uma avaliação, doutora? Sim. Como a gente estava falando, alguns diagnósticos que não de depressão são importantes também, né? Questão de concentração, de memória, problemas de aprendizagem, isso tudo vai aparecendo durante a infância e eles podem ser identificados aí, né? Que não a depressão, mas eles vão aparecendo. Aumento de peso, criança começa a emagrecer. Isso, aí voltando à depressão, é muito importante, porque se não é visto, né, então a gente tem um desenrolar de coisas. Então a criança sofre bullying, ela começa num processo depressivo, e aí ela deixa de comer, e aí ela desenvolve um transtorno alimentar, por exemplo, uma bulimia, uma anorexia. Ou então a criança na depressão, ela começa a comer demais e aí vai para a obesidade, né? E com isso a depressão. Então vai criando um ciclo e aí as comorbidades acontecem, né? E a gente não sabe o que foi que levou o quê. Então todas essas, vamos dizer, anormalidades no ciclo do crescimento ou do processo de desenvolvimento que
acontecia de uma certa forma e mudou de repente, de forma acentuada, então mudanças de peso, mudanças no sono, mudanças na atenção, na memória, elas devem ser observadas, né? Então era uma criança que sempre foi aquela criança que perdeu material, que deixava as coisas desorganizada, bagunceira. É o jeitinho dela, é o temperamento. Então, se não mudou, ela sempre foi assim. Então aí a gente faz um treino comportamental, aí é uma outra coisa. A gente pode até, tem até psicólogo que trabalha com isso, né? Fazer um treino comportamental com a criança para ela ser mais organizada. Mas não que isso seja um problema. Talvez seja até um problema ali da dinâmica familiar de não ensinar essa criança. Né? Mas assim, a gente faz um treino comportamental para modelar aquele comportamento, né? Mas se a criança era uma criança organizada, uma criança que tinha apreço com suas coisas e de repente ela começa a perder tudo, começa a quebrar os seus objetos, ela começa a sujar tudo, a não cuidar mais, a perder, a doar, isso é importante também. Né? Então perguntar, mas cadê aquela sua bolsa, cadê aquele seu brinquedo? Eu dei para o fulano, eu dei para o cicrano. Né? Então ela perde o valor pelas coisas que ela tinha, que os pais deram, que, enfim, aí é um momento de atenção. Então sempre lembrar assim, como era essa criança, como era esse jovem? Ele tinha um comportamento, porque cada um é de um jeitinho e a gente conhece. Aí ele começou a ficar diferente, a atentar para essas coisas. E sempre o equilíbrio. Então, nunca para cima, nem para baixo, nunca... né? Então, tudo que é extremo não é bom. Então, precisa ser olhado. Para encerrar, a gente tem mais 2 minutinhos. Chegou uma pergunta muito interessante sobre as crianças ou os adolescentes dentro do espectro autista. Se é diferente para entender a dinâmica de uma situação como a depressão, por exemplo. Olha, aí a gente está falando de uma coisa completamente diferente e realmente, assim, a gente tem alguns sinais que podem... Mas eles podem ser diferentes, os sinais também, né? Sim, os sinais são diferentes, então a gente não pode misturar com os sinais que a gente está falando aqui. Dos neurotípicos, né? Sim. Tá. De qualquer forma, a mãe ou quem cuida da criança que está dentro do transtorno do espectro autista ou conhece também, né? Sim, sim. Então, mudanças podem acontecer já normalmente em crianças e adolescentes dentro do espectro, mas a mãe sabe. Sim. E pode ser uma mãe mais aberta até a levar essa criança a buscar ajuda, né? E o interessante é que as mães, essas mães, quando elas têm outros filhos, elas já têm, parece que o diagnóstico antes de procurar o profissional, porque elas têm um outro filho para comparar. E não é aquela comparação assim, eu tenho um que é muito bonzinho, o outro que é arteiro. Eu tenho um que que come bastante, o outro que não come. Não é diferente. Ela sabe que o processo no desenvolvimento é atípico. E então ela já, sim, é uma preocupação diferente, é um outro olhar. Então ela já chega, vamos dizer, instrumentalizada, ela já fez uma investigação, ela já observou bastante esse filho, porque ela percebeu que é diferente. Doutora, eu preciso encerrar, vou passar os contatos então para você que também adorou a entrevista, www.trianaportal.com.br, trianaportal.com.br, no Facebook é Clínica Portal Morumbi. Tem 2 telefones, 0 operadora 11 2777 4068 e o 98974 4025. O canal da doutora lá no YouTube é Portal Triana. Se inscreve no canal, ative as notificações, assim como você faz no canal da HIT, lá do YouTube também. HIT TV, se inscreva, ative as notificações, isso é importante para o canal e você recebe as atualizações aí a cada vídeo que sobe para a plataforma. Doutora, você sabe que eu gosto de receber você aqui. Muito obrigada, volte outras vezes, viu? Obrigada a você pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você. Adorei. Espero voltar em breve. Vai voltar, adorei nossa entrevista. Obrigada, viu? Obrigada a você que nos assistiu até agora. Vem aí o final de semana, curtam bastante a família, fiquem com Deus. Eu te vejo na segunda. Tchau!